os argentinos vêm, não estão acostumados a ver essa moto aqui. Passarinho se espatifou. É, rapaz, só quem viaja de moto sabe como é que é isso aí, né? 200 quilômetros sem posto de gasolina, tá? Bodes, cavalo, o Chaco é sinistro. Você tem que andar com muita atenção, cara, porque se tiver um acidente aqui, e aí? Quem vai te socorrer? O atendimento aqui é 5 estrelas. Muito bem, vamos ao serviço do dia. Agora são 8 horas e 45 minutos. Temperatura 28 graus. Distância, se eu tracei direto rota até Uyuni, são 844 quilômetros. Tempo sem parar, 11 horas pilotando. Mas aí tem fronteira no meio, a fronteira de Bolívia. Vai dar mais que isso. Eu com certeza vou ter que dormir no meio do caminho em algum lugar. Estou pensando em não entrar em Salta. Salta é uma cidade muito grande. Eu tô legal de cidade grande, já moro no Rio de Janeiro. Estou pensando em já pegar para Bolívia e não parar em Salta. E essa temperatura de 28 graus, para lá em cima, quase 5.000 metros de altitude. A gente vai chegar a praticamente 5.000 metros de altitude, talvez seja a maior altitude que eu já peguei. A maior altitude que eu já peguei até agora foi na Cordilheira dos Andes, 4.700 metros. Será que a gente passa? E lá pra cima vai estar frio. Negócio de 2 graus, né? O trecho aqui tá ruim, então você vai aqui desviando dos buracos. Esse El Chaco devia se chamar El Chato. Agora, a realidade sobre ele, né? Quase 1.000 quilômetros de extensão. A maioria do tempo são essas linhas retas aqui. Sobre gasolina, não há por que se preocupar. Você fica trechos de 100 até 150 quilômetros sem gasolina, mas isso é raro. Mas, poxa, tua moto provavelmente faz mais do que 150 km com um tanque, né? De qualquer maneira, leva o galãozinho, mas você não vai usar. Tem esses pequenos vilarejos e sempre tem um posto de gasolina e abastecendo normal aqui. Com relação a lugar para dormir, no meu caso, por exemplo, eu não concluí o El Chaco todo num pau só. Faltava 250 km. Passei por uma placa de hotel que parecia direitinho, entrei e tinha lá o hotel que vocês viram. E tem outras cidadezinhas com hotéis, com lugar para acampar também tem. Enfim, coisas simples, mas tem lugar para dormir. Para comer, os postos YPF são uma boa opção. Sempre tem um posto YPF, o YPF, né? É tipo a Petrobras daqui da Argentina. E tem lá a lojinha de conveniência que tem várias coisas, tá? Mas eu encontrei aquele restaurante também, que inclusive me dei muito bem lá, tá? O Milanesa, bonzão. E com relação à segurança, os perigos do El Chaco aqui são animais, para mim, principalmente animais. Deles cruzarem a pista. Muitos animais atropelados e mortos por aqui, provavelmente atropelados por carros, mas se você tiver numa moto e atropela um pouco, tu tá fudido, né? E os passarinhos também, os passarinhos kamikaze lá para trás, aqui tá menos, foi atingido só uma vez, mas lá para trás foi atingido várias vezes pelos passarinhos kamikaze. Olha lá, salta para a direita, 122 quilômetros, bora para cá para a direita. Por enquanto é o mesmo caminho se eu fosse para Bolívia, então não está alterando nada, vamos seguindo, né? Agora entramos numa autoestrada aqui, estrada de pista dupla para ir, dupla para voltar. Olha lá, estrada boa, tem uns remendos aí no chão, mas podia ser pior, né? Avistei esse monumento na beira da estrada aqui e resolvi parar para dar uma conferida.
é um monumento para comemorar a vitória no combate de Las Pedras, uma batalha travada em 18 de maio de 1811 entre as forças patriotas argentinas e as forças espanholas e que ajudou a garantir a independência do país. Partiu. 120 km para Salta. A gente está oficialmente fora do Chaco. Agora pegou a estrada aqui, pequena serra e curvas. Viva as curvas! Estava sentindo falta de vocês, curvas. Agora sim! Esse lugar aqui tá cheio dessas referências históricas. Coisas importantes aconteceram por aqui na Argentina. Aqui nasceu a bandeira da Argentina em 13 de fevereiro de 1813. Dá pra ver o vermelho ali? O vermelho entrou na reserva. 68 km de autonomia. 68 km na reserva. Será que eu vou dar uma de Edinho aqui e vou ficar? Mas só que o Edinho tem sorte. Eu não sei se eu tenho a sorte dele não, cara. Achar um posto. O que aconteceu? Tinha um posto pra lá. Só que eu tava com 170 de autonomia. Eu falei, me deu uma preguiça, não vou parar não. Pensando igual o Edinho, cara. Que merda, hein, cara? Onde você foi chegar, Rodrigo Azevedo? Rodrigo Azevedo, onde você foi chegar? E aí eu falei, não é possível, né? 170 km vai ter um posto, né? Não vejo nada. Não vejo nada por aqui, Montanil. Eu vou até diminuir o passo, que eu vim a 160 por hora. Vou baixar aí para os 127, 130, tá bom, né? Não tem posto de gasolina, mas tem pedágio. Felizmente, moto não paga. É aqui pela direita. Exatamente. Aviso de pouco combustível. Aqui parece um perímetro urbano, vai começar. Deve ter posto. Já estou vendo um chupedinho. Não vou tomar pane seca, mal acabado. Eu também acho posto. Olha, passei bem menos sufoco, ó. 54 km de autonomia eu ainda tinha. O Edinho já chegou com 0 km de autonomia. Fernando Figueira, Sí, de Argentina. de Argentina, de Santa Fe. Santa Fe, lo primero de Argentina, manejando la moto. moto. Mucho brasileño, poco argentino na Argentina. Tal cual. Es caro, É caro, sim. muy caro. E estava dizendo que o pneu, ele foi até a Bolívia comprar o pneu Comprar cubiertas que son mucho más baratas. muito mais barato. Mucho más baratas. Se diz coberta, Cubiertas, é como pneumático. el neumático. É o mesmo. Es lo mismo, neumático y Argentina 290.000. 290 mil. 290.000. Bolivia 100.000. La metade. Menos todavía. Pero agora você perdeu um pneumático. Un neumático por Então eso. vocês estão no mesmo. Estoy en la misma. Bueno, disfruté el viaje de Sim, última. sim, claro. Ele voou o pneu, ele tinha um outro pneu ali daquele lado, saiu voando, que nem eu perdi a jaqueta. Agora ele perdeu um pneu, mas valeu pela viagem. E Fernando, no. prazer em Buena conhecê-lo. ruta. Graças. Boa viagem, amigo. Eu vou tirar o forro dessa calça aqui. Vantagem de andar com essa segunda calça aqui, ó, que você não tá pelado. Eu vou tirar o forro de frio. Eu tô com um forro de frio aqui que também protege da chuva, mas esquenta demais, cara. Pensei, decidi. Vou em Salta não. São quase 1 hora pra lá, depois 1 hora pra voltar. E ainda por cima, parece que a loja fecha meio-dia e pouco.
Então eu chego lá, a loja ainda vai estar fechada. Então vamos seguindo. Vou passar por algumas cidades grandes da Bolívia, devo encontrar alguma coisa pelo caminho. Vamos seguir mais uns, sei lá, 650 quilômetros até Uyuni. Olha lá, seu destino, sua história. Exatamente. E aí, tá gostando? Então vem na garupa. Se inscreva agora para continuar a receber sua dose semanal de diversão, conhecimento e inspiração. Sorvetinho para repescar. Estou agora em Jujuy. Comer logo. Me refrigerei, energizei com meu Red Bull, comprei mais 1 litrão de água. Eu tenho ainda alguns mantimentos aqui. Cara, eu vou fazer o seguinte. Não é muito longe, uns 100 quilômetros daqui. É meio caminho lá para Bolívia. Tem um lugar chamado Salinas Grandes. Salinas Grandes. Diz que também é um espetáculo. Então, como eu já estou cansado dessas estradas, vamos passar lá em Salinas Grandes, daí a gente continua. Daqui até Salinas Grandes são 120 quilômetros. Diz que são 2 horas de percurso aqui pelo GPS. A altitude agora, nós já passamos de 1.000 metros, 1.000 e poucos metros de altitude. A gente vai subindo lentamente, isso é bom, porque, enfim, para ir acostumando o corpo, habituando o corpo com altitudes maiores, para não passar mal quando tiver a 4.000 metros. Eu já passei mal a 4.000 metros, é pesado. Então vamos com a Pandemônio, a Panamérica, a primeira Big Trail da Harley Davidson. So far, so good. Tá indo muito bem. Estou aqui a 130, 140, acelera bem, freia bem, deita bem nas curvas. Ela tem esse vidrão aqui na frente que já parou até passarinho, vocês viram? Caraca, hein? Agora a gente já vê uma vegetação mais verdejante, já dá para ver montanhas ao redor, não é mais aquele deserto do Chaco, né? Montanhas ao redor. Estamos nos aproximando da Bolívia. Bolívia deve faltar o quê? Uns 300 km no máximo para a Bolívia. Vamos fazer essa entrada para Salinas Grandes, mas é sempre indo para o norte. A bússola sempre apontando para o norte, né? A fronteira que a gente vai fazer se chama La Quiaca. La Quiaca. Agora, a realidade da América Latina é essa aqui, cara. Você sai das cidades turísticas e famosas, aí você vai ver casa no reboco, casa mais pobrezinha, humilde, em todos os países da América Latina, sem exceção. Eu já rodei aqui em todos. Não rodei ainda a Venezuela, agora a Bolívia faltava, e é tudo assim. Aí você vai para Estados Unidos e Europa. Caraca, a diferença entre país desenvolvido, primeiro mundo, e país subdesenvolvido é brutal, é brutal. Nos Estados Unidos, que ainda falam que tem alguma desigualdade, rapaz, você tem que rodar muito para achar pobreza assim, pobreza no nível nosso aqui, né? Tem que rodar muito, cara. Eu já rodei aquilo tudo de ponta a ponta, rapaz, tem que rodar. Quando você vai para a América Central, aí o patamar desce mais um pouco ainda, né? Porque além da pobreza, mas aqui eu me sinto totalmente seguro, mais ou menos como as cidades do interior do Brasil, a gente acaba se sentindo também seguro. Você vai para lá, para Nicarágua, Honduras, Guatemala, aí o negócio fica diferente. Você começa a ver em qualquer posto de gasolina um segurança armado com uma 12, né? Posto policial, espero que eles não impliquem comigo. Está tudo indo muito bem até agora, que continue assim. Controle viário. Nada. Não sei o que aconteceu aqui com as polícias da Argentina, cara, mas até agora nenhuma dura, cara. Rio León.
Aí já teve a água, agora é só brita, cascalho e terra. Olha como é que isso aqui tá ficando bonito, gente. Província de Jujuy. Olha lá a placa. Soy Jujuy. Vem na garupa do Eu Minha Moto. Agora sim, gente. Já estamos em 1.500 metros de altitude, estamos subindo. Tá refrescando, 30 e poucos graus, já caiu para 28. Por enquanto sigo sem casaco. Estou imaginando aqui que já já vou precisar parar para colocar o casaco. Por enquanto vamos curtindo a paisagem. Cara, essas montanhas majestosas aqui à nossa direita, ó. Que sensacional, hein? Adoro isso aqui, cara. Sinceramente, gosto mais do que andar em país civilizado de primeiro mundo, tá? São coisas diferentes, mas viajar pela América do Sul é mais aventureiro, uma viagem mais aventureira. Então, pra turma que gosta de aventura, aqui é o lugar, cara. Assim, é mais inóspito, é mais deserto, é mais raiz. A mim, me agrada muito. E aí, tá gostando? Então vem na garupa. Se inscreva agora para continuar a receber sua dose semanal de diversão, conhecimento e inspiração. Estradinha de terra aqui. Onde será que isso vai levar? Putz, é um cemitério local aqui, cara. Cemitério Virgem del Valle. Por favor, cierre la puerta. Pra que eu vou entrar aqui, cara? Não tem ninguém, cara. Sabe, essas coisas de cemitério, eu acho a coisa bizarra, todo mundo, né, concorda. Mas e pensar que em cada uma dessas lápides tem uma pessoa que teve uma história, aproximadamente 80 anos de duração, que é a vida média na Terra, 80 meras voltinhas ao redor do Sol. Depois de 80 voltinhas ao redor do Sol, acabou tudo. Bau. Tchau, tchau. E aí, parece pouco, mas digamos que é um tempo suficiente para você deixar a tua marca, não é? Diluvino Toconas viveu de 31 a 2005, 1931 a 2005. Aqui mais para baixo a coisa fica mais simples, o cara é enterrado na pedra, mano. Lá no Chile, a gente encontrou um negócio chamado cemitério gático. Bizarro. O pessoal vai falar assim: Rodrigo, tu é maluco, entrou no cemitério sozinho, no lugar ermo. Amigo, dos mortos eu não tenho medo não, tenho medo é dos vivos. Não tô gostando muito desse ventinho, cara. Se for chover, subir essas cordilheiras, não vai ser legal. Que demais, moto amigo. Eu tava com saudade disso aqui, América do Sul. Vamos subir? O Pandemônio tá fazendo um bonito aqui, hein? Seu primeiro rolê internacional com o moto amigo aqui, Rodrigo Azevedo, te levando para um lugar bem maneiro, hein?